Oi, pessoal! Vamos à nossa aula de gestão ambiental e hoje a gente vai falar sobre a poluição do solo. Bom, nesse primeiro slide de abertura, nós estamos verificando aqui alguns itens relacionados à gestão ou gerenciamento do resíduo sólido. Então, aqui a gente vê uma caçamba que, teoricamente, deveria receber lixo e ser removida periodicamente para esse lixo ser destinado ao local correto. Então, o que a gente percebe aqui? Que essa caçamba ela está lotada, o volume dela não suportou o volume de lixo colocado. O que mais podemos verificar sobre problemas? O lixo está totalmente junto, né? Material plástico junto com material orgânico aqui, borracha aparentemente, latinhas. Então, nós não tivemos uma separação desse lixo. Não tem uma identificação dessa caçamba também, né? Qual o proprietário, qual tipo de lixo ela deveria receber. E também a gente percebe que está num lugar totalmente afastado, né? Então, esse é um dos problemas, quando a gente tem o local para disposição do nosso lixo e ele está muito afastado, a gente infelizmente percebe que as pessoas não vão até o local para depositar o lixo corretamente, né? Então, nós temos aqui um grande problema de gestão dos resíduos sólidos, tá? Não somente na parte do governo, como também nós temos o problema da conscientização da população. Quando a gente fala de solo, a gente está falando do lugar onde nós construímos as nossas residências, onde nós temos as nossas atividades industriais, comerciais, das plantações, a agricultura que fornece a maior parte do nosso alimento, do local onde nós temos a nosso transporte. Nosso transporte aqui no Brasil ele é majoritariamente rodoviário, né? E a criação de animais para o nosso consumo. Então, quando a gente tem um problema de contaminação do solo, nós temos um problema gigantesco, né? Tanto na contaminação do nosso alimento, quanto no local onde a gente vai morar. Então, a gente tem aí algumas fontes de poluição do solo, né? Que vão ali, mineração, áreas de mineração, o despejo, a inclusão de agroquímicos, também chamados de agrotóxicos, nas plantações, né, causa contaminação do solo, as próprias áreas industriais, áreas de venda e comércio de combustíveis, por exemplo, os postos de combustíveis, né, grande parte das áreas estão contaminadas, áreas de postos de combustíveis. E no Brasil nós temos a presença de muitos lixões ainda. É uma área onde o lixo é disposto a céu aberto, sem nenhum tipo de controle. Então, tudo isso traz contaminação do solo, né? Recentemente também, não tão recentemente, né? Nos anos 2010 mais ou menos, estudaram bastante os cemitérios e também perceberam que as áreas de cemitérios também estavam contaminadas. Então, o que seria uma área contaminada? Segundo o governo do estado de São Paulo, né? Uma lei estadual. Área contaminada é qualquer terreno, área, instalação ou edificação que tenha quantidades ou concentrações de matéria em condições que causam ou possam causar problemas à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem, né? Então, isso é a definição de áreas contaminadas. No estado de São Paulo é a CETESB, tá? Que gerencia as áreas contaminadas. E aí a gente tem uma das soluções, vamos dizer assim, que muita gente, né, aponta como solução, embora não seja uma completa solução, que seria a reciclagem, né? Então, para que eu consiga ter um produto reciclado, eu preciso de várias etapas anteriores, né? Então, o lixo vai ser gerado e aí esse lixo, logo em seguida, ele tem que ser separado. Também é chamado de segregação, tá? Segregação é a separação do lixo. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui, mas não, já escrevi errado. Segregação. Tô com mouse, não dá para escrever, gente. Vocês anotem aí. Segregação. Então, a segregação é a separação. Então, ele tem que ser separado. Aí, conforme vai separar plástico, papelão, alumínio, né, vidro, ele tem que ir para um destino correto. Então, uma recicladora de alumínio, às vezes, não é uma recicladora de plástico, né? E tudo isso envolve pessoas trabalhando, envolve uma logística, tá? Então, às vezes, a logística de você fazer um produto reciclável ou reciclado
né? Você reciclar ali o plástico, o papel, é caro, tá? Então tudo isso envolve custo. Se o custo for muito alto, as indústrias não se interessam em reciclar, certo? Então por isso que aqui no Brasil, o que mais recicla? Alumínio, né? Porque tem um alto valor ali agregado na reciclagem, tá? Então o alumínio aqui, ó, uma boa porcentagem do alumínio, né? 87,2% é reciclado. O papel e o papelão, 52%, né? E o plástico, muito pouco, ó. 8,2% do plástico é reciclado, tá? Chega ao final lá e sendo um produto reciclado. Mas, né, a quantidade de lixo gerada por pessoa vai aumentando a cada ano, tá? Então aqui essa figura mostra ali que, né, por exemplo, em 2016, 212.753 toneladas de lixo era gerada por dia, tá? E depois, em 2017, olha lá, 214 mil toneladas, tá? Então já aumentou aqui. Coleta também aumentou de um ano para o outro, tá? E a geração do lixo por pessoa, né, chega ali a quase 1 quilo. Então, nem tudo vai para reciclagem, tá bom? Então aqui, ó, o Brasil ele deixa de ganhar 3 bilhões de reais deixando de reciclar produtos que poderiam ser reciclados, né? Quanto à coleta, nós temos a coleta dos resíduos sólidos urbanos, que a gente chama RSU, tá? Aqui não é a parte industrial, é a parte dos moradores, doméstico, resíduo doméstico. E aí nós temos a participação das regiões do Brasil nessa geração e coleta, né? Então a gente percebe aqui que o Sudeste, ó, 53,2% do lixo sólido urbano, domiciliar, é gerado aqui na região Sudeste. Na região Nordeste, 22%, Centro-Oeste, 7,5%, Norte, 6,6% e Sul, 10,8%. Né? Então, a região Sudeste aqui é a mais industrializada, a mais populosa, tem um maior número de pessoas habitando, né? E nós temos, então, com isso, a maior geração de lixo, tá? A renda per capita das pessoas é maior também no Sudeste, né? Tem pessoas ganhando altos salários mais na região Sudeste, e tudo isso colabora para a geração de lixo. E aí, para onde que vai esse lixo? Esse lixo, ele tem alguns destinos, né? Tirando o lixo hospitalar, que tem que ser incinerado obrigatoriamente por lei. Tirando o lixo industrial, nós temos à disposição do lixo doméstico, urbano, tá? E comercial em lixões ou em aterros sanitários, né? Nos próximos slides já vão aparecer ali os aterros. Vamos ver primeiro o que é um lixão. O lixão é simplesmente um terreno onde se começam a jogar caminhões e caminhões de lixo a céu aberto, né? Não tem um dono, ninguém é responsável, as pessoas que não têm acesso à educação, à comida, à moradia, elas vão começar a trabalhar ali naquele lixão, né? Ó, crianças vão lá ajudar os pais a separar o lixo para vender e separar o lixo para comer, né? Para sua sobrevivência mesmo. Eles criam animais também nesses lugares para o abate, né? E a gente tem ali um problema muito de doenças transmissíveis por vetores e também a questão de poluição do ar, né? Uma alta concentração de metano é liberada nos lixões, liberada para a atmosfera. Nós temos a infiltração do chorume contaminando o solo e o lençol freático. E temos a questão da contaminação das pessoas ficando doentes, né? E um problema social muito grave. Então, o lixão é uma disposição inadequada do resíduo sólido no solo, sem preocupação nenhuma com técnicas, com segurança, com saúde da população e saúde do meio ambiente, né? É um foco proliferador de doenças, contaminações no solo, na água e no ar. Não há separação nenhuma de resíduo, então lá são depositados resíduos domiciliares, mas também são encontrados resíduos industriais, hospitalares, por vezes, causando um grande risco às pessoas, né? Então, presença de animais, presença de pessoas, riscos de incêndios, explosões, devido à pressão do gás, que fica muito alta ali, né? O gás metano.
tá? E, infelizmente, nós temos ainda lixões aqui no nosso país. Então, aqui, né, tem um dado de 2022 mostrando, né, que aqui no Brasil 40% do lixo é descartado de forma irregular, tá? Então, o que seria forma irregular? Todas essas aqui, ó. Então, 40% dele. Então, 28,6 estão dispostos em lixões, 28,6 do lixo. 11,4 em aterros controlados, que é ilegal também, tá? Um aterro controlado é um lugar, é um lixão que recebe uma camada de solo em cima, uma camada de terra, tá? E ainda quase 5% sem informação da disposição, tá? Então, o despejo irregular seriam aterro controlado e o lixão. E aí, 55,4% já estariam regularizados, né? Que seriam os aterros sanitários, tá? De forma que a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 colocou ali, né, o prazo de 2016, que foi prorrogado até 2024, para que os lixões fossem exterminados, tá? Ao invés de ter lixões, o que a legislação coloca? A existência de aterros sanitários. Então, aqui, olhando as fotos, a gente já percebe uma grande diferença, né? Então, é um destino mais seguro, menos contaminante, tá? Então, o aterro sanitário ele tem um dono, ó, ele é cercado, ele é uma obra de engenharia, engenheiros assinam a segurança daquela obra, tá? O solo é impermeabilizado antes de começar a receber o lixo. Nesse solo vão ser colocados os dutos para que tenha a drenagem do chorume, que é a parte líquida, e o do gás, metano, né, que é a parte gasosa. A parte sólida ela vai ser enterrada, mas antes de enterrar o lixo, né, geralmente em alguns aterros é feita a separação dos materiais recicláveis. Né? Então aqui nós temos uma figura mostrando ali a construção de um aterro. Tá? Então aqui mostra a drenagem, aqui ó, uma tubulação de drenagem para o chorume. Né? Então o chorume ele vai ser tratado, vai ser reservado aqui, pode ser tratado para ser despejado num rio, ou ele pode ser tratado a ponto de ser reutilizado como uma água de reuso. Aqui vão passar um encanamento do metano. O metano ele pode ir para uma central de geração de energia elétrica. Os caminhões vão depositando o lixo, né, já compactado e separado. E aí, quando termina a célula aqui, eles fazem um paisagismo, tá? E com isso o lixão ele se torna uma alternativa, né, muito melhor do que o lixão. Desculpa, o aterro sanitário se torna uma alternativa muito melhor do que o lixão, tá? É a ideal, é a perfeita? Não, mas é a que está sendo executada no momento. Né? Então aqui ó, eu peguei umas fotos reais, uma foto aqui da piscina do chorume, aqui o pessoal passando a drenagem, né? Aqui ó, também os dutos de drenagem de gás, e aqui já os aterros sanitários de Curitiba, né? Várias, então cada risquinho aqui mais claro que a gente vê é por onde passam os caminhões, tá? Aqui a piscina do chorume. Já o resíduo industrial, ele não vai para esse tipo de aterro, tá? Ele vai para o aterro sanitário industrial. E claro que se eu estou gerando um resíduo, indústria, eu preciso tratá-lo e fazer a destinação final. Eu preciso o quê? Conhecer o meu resíduo. É um resíduo químico? Quais propriedades que ele tem? Né? Se é volátil, é inflamável, é ácido, é básico, então eu vou fazer o tratamento de acordo com a composição do meu resíduo. Tem resíduo que não pode entrar em contato com a chuva, né? Então ele fica num local coberto até ser tratado. E tem resíduos que têm que ser incinerados obrigatoriamente, né? Tudo isso, claro, que tem um custo que a indústria tem que arcar, certo? Então, na indústria, obrigatoriamente, eles precisam fazer ali todo o gerenciamento do resíduo sólido. Então, para isso, a maioria das indústrias vai utilizar a norma BNT 10.004, que o próprio CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, coloca como a norma indicada para que as indústrias utilizem como um padrão de gerenciamento e classificação de resíduos sólidos, tá?
Então, nessa norma BNT vai falar assim, você gerou um resíduo. Então, ele começa a perguntar aqui, ó, o resíduo é perigoso? E, logicamente, lá na norma vai estar explicando o que é um resíduo perigoso, tá? Se ele for perigoso, ó lá, ele é um resíduo perigoso, ele vai ser da classe 1, e aí, em seguida, eu tenho que verificar qual a periculosidade dele. Se é material radioativo, se é material químico, se é biológico, se é perfuro cortante, tá? Então, aí vão entrar outras legislações, como, por exemplo, a da Anvisa, indicando o que eu tenho que fazer com um material biológico ou algum material radioativo que eu tenha, perfuro cortante, certo? Se a indústria respondeu que não, o resíduo não é perigoso, segundo o que está na norma, a BNT e no CONAMA, ele vai ser a classe 2. E aí a norma vai indicar o que você vai fazer com os resíduos da classe 2 quando ele é não inerte, que seria aqueles biodegradáveis, né? Então ele sofre ação das questões ambientais, como micro-organismos e clima. Então, por exemplo, ou ele é solúvel, ou ele é biodegradável, né? Então, por exemplo, uma madeira, ele é um resíduo não perigoso, não inerte, tá? Porque ele vai sofrer a decomposição. Mas, por outro lado, nós temos os resíduos inertes, que não se decompõem, tá? Ou não inflamam, não dissolvem em água. Por exemplo, o vidro. Né? Então, ele já vai ser a classe 2B. E lá na regulamentação do CONAMA e na BNT está dizendo o que deve ser feito com cada classe de resíduo, certo? A partir daí, nós também temos vários programas que as indústrias implantam para a gestão dos seus resíduos sólidos. Né? Um programa é os 3Rs. Isso aqui é muito famoso, tá? Então, a gente também tem esses 3Rs, às vezes, no comércio, nas escolas. Seria ali o primeiro R, reduzir a geração do lixo na fonte. Então, primeiro de tudo, eu vou tentar não gerar lixo. Segundo, se eu gerei o lixo, eu vou tentar reutilizar. Sempre que possível, eu tento reutilizar antes de descartar. A minha garrafinha de água que eu levo para o trabalho é uma garrafinha de água mineral que eu fico usando ali durante uns 20 dias a mesma garrafinha. Então, eu estou reutilizando. E por último, eu vou tentar reciclar aquele resíduo. Tá? Reciclar significa mudar. Mudar fisicamente, quimicamente, fazendo com que aquele objeto tenha uma nova utilidade. Então, além de tudo isso, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né, nas empresas e nas indústrias, vai trazer aí bastante coisa interessante que a indústria ela vai ter que implantar dentro da sua política ESG, que nós já vimos lá no começo do semestre, né? Atendendo ali as ODS da ONU, principalmente, né, a ODS 11 e a 12 de consumo sustentável, responsável. Temos também uma resolução CONAMA 313 de 2002, que fala sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, né, que tem como base a BNT 10.004, que eu acabei de citar no slide anterior. E essa resolução CONAMA fala o seguinte, as informações sobre resíduos sólidos, né, devem ser prestadas pela indústria aos órgãos estaduais de meio ambiente, atualizadas a cada 24 meses ou em menor prazo a critério do órgão. Tá? Então, aqui no estado de São Paulo, a cada 12 meses, a cada um ano, todo ano, as indústrias precisam preencher esse relatório, esse inventário do que foi gerado de resíduos sólidos por suas atividades. Tá? Então, é uma planilha no Excel que vai ter informações sobre a geração, característica, armazenamento, transporte e destinação final dos resíduos sólidos, sempre com base na norma ABNT 2004. Então, dentro desse programa de gerenciamento de resíduos sólidos, tem alguns documentos que eu queria falar com vocês. Né? A indústria ela vai ter que emitir essa documentação ou ainda verificar onde que ela deve obter essa documentação. Então, por exemplo, nós temos o CADRE, que é o Certificado de Movimentação de Resíduo de Interesse Ambiental. E esse certificado, que é um documento, ele é emitido pela CETESB, tá? E quem pede? Quem gerou o resíduo. Então, a indústria geradora, ela entra no sistema de solicitação de CADRE, né, de gestão de resíduos industriais lá da CETESB, e ela solicita a emissão do CADRE. Então, aqui, a CETESB, ela recebe esse pedido e emite o CADRE. Né? Então, é como se eu, indústria, estivesse avisando a CETESB, olha, eu vou transportar, eu estou gerando tal, tal e tal resíduo,
e eu vou processar esse resíduo, ou eu vou armazenar ou transportar, ou tratar. E eu preciso que você saiba disso. Então, a CETESB emite o CADRE como se estivesse, né, tudo bem, ok, eu tenho o conhecimento que você lida com esse resíduo, tá? O CADRE, ele é um documento que vai aparecer lá as características do resíduo cadastrado, né? E de acordo com a norma BNT 10.004, que a gente também acabou de falar. Tá? Então, vai ser dividido entre resíduo perigoso ou não perigoso, tá? E aqui é uma foto, né, de um CADRE, depois vocês podem dar um zoom, dar um print, dar um zoom na foto, e vai ter ali os dados da empresa geradora do resíduo e também informações sobre o resíduo. Outro documento que é muito importante, né, na gestão dos resíduos sólidos de uma empresa é o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos e Rejeitos. E ele é citado, né, numa portaria do Ministério do Meio Ambiente. Então, o MTR é obrigatório para todos os geradores de resíduos sujeitos à elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E quem emite é o próprio gerador. Tá? Então, ele vai entrar lá no sistema do órgão ambiental e ele vai emitir o MTR dizendo ali, né, de cada remessa, de cada resíduo que ele vai destinar. Então, uma caçamba, um caminhão de um determinado resíduo que vai ser movimentado, né, porque esse aqui é sobre o transporte, tem que ser emitida uma MTR que tem que estar junto lá com o resíduo, junto com o motorista, para indicar que aquele transporte daquele resíduo está legalizado e está reconhecido pelo órgão ambiental, certo? Transportando esse resíduo, onde que ele vai chegar? Ele vai chegar num local que vai fazer a destinação final. Então, nós temos um outro documento, que é o CDF, que é o Certificado de Destinação Final de Resíduos. Também a portaria do Ministério do Meio Ambiente fala que obrigatoriamente quem recebe esse resíduo da indústria, né, vamos dizer, aquele terceirizado que está recebendo o resíduo para tratamento e destino final, precisa emitir um CDF, precisa emitir um certificado, tá? Então, a empresa ou o local responsável por receber e tratar os resíduos é que emite o CDF. Esse documento é gerado no Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos ou sistemas semelhantes, dependendo da região. Então, aqui eu coloquei na forma de fluxo, de repente fica mais fácil de entender, né? Então, inicia com a geração do resíduo. Então, a empresa geradora do resíduo deve obter o CADRE, que seria aquela primeira licença do órgão ambiental, né? No nosso caso aqui a CETESB, e a CETESB fica sabendo que aquele resíduo é gerado por aquela indústria. Então, ao gerar o resíduo, a indústria tem que segregar, ou seja, separar, né? Diferenciar por tipo, manusear por um armazenamento temporário, talvez, né? Identificar, classificar, acondicionar, pesar. Ela vai verificar lá os 3 R's. É reciclável? Se sim, ela vai mandar esse resíduo para reciclagem, para o reuso, para reutilização ou reciclagem. Pode até vender esse resíduo. Se não for reciclável, ela precisa fazer todo o trâmite que a gente acabou de ver. Então, vai ser emitido o MTR, que é o manifesto de transporte desse resíduo, junto com a ficha de emergência, né, se for um resíduo químico, e vai levar lá para a unidade que vai fazer o destino final, tá? Então, o aterro industrial, a empresa de gerenciamento, destino final, vai receber esse resíduo e vai emitir um certificado de que ela deu a destinação correta para aquele resíduo. Por fim, eu coloquei aqui alguns problemas ambientais, né, relacionados a resíduos sólidos no meio ambiente. Então, aqui todo mundo já viu em algum momento uma tabelinha parecida, né? Se a gente deixar o vidro lá no meio ambiente, ele vai levar tanto tempo para degradar que não conseguiram calcular esse tempo, né? Uma lata de alumínio até 500 anos, um copinho de plástico até 450 anos. Casca de frutas, 3 meses, embalagem de papel até 4 meses, né? Então, nós percebemos que quando o material é orgânico, ele degrada muito mais rápido, pela ação do clima, oxigênio, chuva e micro-organismos. Já os plásticos, atualmente nós enfrentamos um grande problema aí com os microplásticos, né? Então, o plástico, quando ele cai no meio ambiente, ele vai sendo quebrado até ele chegar em pedaços muito pequenininhos, que a gente chama de microplásticos. E esses microplásticos, eles caem na corrente sanguínea dos animais,
Eles caem na nossa alimentação e eles estão chegando aí nos órgãos e sistemas humanos, né? Cérebro, fígado, sangue. Microplásticos estão sendo encontrados, tá? Isso vai, com certeza, começar a prejudicar o funcionamento dos órgãos em algum momento, né? Na questão ambiental, nós temos a morte aí, problemas graves com animais, né? Morte de animais devido à presença do plástico no ambiente, né? E muitas questões relacionadas à saúde pública, à saúde humana, tá bom? Então foi nossa aula sobre resíduos sólidos, gerenciamento de resíduos sólidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!